Oi, oi, bom dia. Olá, bom dia, Pâmera, tudo bem? Tudo contigo, Daniela? Tudo bem, graças a Deus. Tá me Bom, ouvindo bem? tô ouvindo bem. Paloma já entrou. Deixa eu aceitar ela aqui. Tá entrando. Oi, gente, Oi, bom Paloma. dia! Oi, Paloma, bom Bom dia. dia. Tudo bem? Ai, graças a Deus e Joia. com vocês, tudo certo por aí? Tudo certo. Recesso forense, férias escolares. Onde é que tá essa parte do recesso aqui? Ainda não chegou. Eu também estou Eu esperando essa brinco, parte do recesso. eu brinco, né? A gente troca recesso forense pelas férias escolares, né? Então, continua. Olha, para quem é mãe, é uma missão dupla, uma senhora missão. Eu É. tô com os meus filhos viajando, então tá tranquilo, bem tranquilo por aqui. Por causa disso, eles estão os dois para Uhum. fora, mas assim, quem não tá é uma barra. E quem trabalha com Não. saúde na hora do recesso, eu acho que é quando a gente mais trabalha, Sim, sim. Bem isso, bem isso. Sempre né? aparece alguma demanda, né? Porque a gente já sabe que vai reduzir o quadro, né, de atendimento e que, como a gente já vive com gargalos de atendimento, piora muito, né? Os beneficiários do Aham. plano de saúde que o digam, porque tá aí uma pergunta para vocês, como é que existe recesso médico? Gente, o que eu estou vendo de clínica anunciando recesso médico, existe recesso médico assim? Que tem chegado para mim é paciente realmente abandonado, paciente com problema grave que está sem atendimento, então se preocupa muito, né? Com Complicado, certeza. Uhum. Bem isso. É. Então, tá. Então, hoje, né, o nosso objetivo principal da live ali é trazer informações para as mulheres, famílias, né, as gestantes sobre essa questão que fica muito acentuada no final de ano, principalmente Natal, né, Ano Novo ali, enfim, em virtude dos feriados e das festas, são as indicações de cesárea antecipando um evento fisiológico, né, com o intuito de manter uma agenda médica, né, a gente sabe que isso até, às vezes, algumas mulheres também não, quero ficar Natal tranquila, Natal não tranquila, então acaba antecipando o parto, né? Mas ninguém combina isso com o bebê, né? Então, É. ninguém combina com o bebê, ninguém combina com o corpo, a gente tem consequências importantes dessa Uhum. escolha, né? Vamos colocar Isso. assim. Uhum. E muitas vezes é uma decisão, mas é uma decisão sem um embasamento, sem uma conscientização da importância dessa decisão com a gestante e sem Uhum. respeito, respeito principalmente Isso. com o naturo, né? e é uma Uhum. decisão muitas vezes que eles não informam para a gestante as consequências. A Uhum. cesárea é muito normalizada no nosso país, é uma coisa muito comum. Quando Uhum. você fala que aguardou um parto normal, um trabalho de parto, você fala assim, "Ah, como assim? É uma coisa assim, uma aberração, né? O É. natural se tornou o anormal. E eu fico impressionada, eles não explicam para as gestantes os riscos da cesárea, é normalizada e quando a Uhum. gente vai, né, sair um pouco desse lugar comum, é colocado em um local mesmo de estranhamento. É. E hoje vamos trazer muitas informações sobre isso. Então a gente vai iniciar só falando um pouco desse panorama brasileiro em relação à nossa realidade obstétrica de fato, né? Então, assim, a primeira coisa que eu sempre gosto de falar que parto é um evento fisiológico, né? Igual fazer xixi. O corpo faz, né? E o nascimento ali de um filho é transformador na vida dessa família, dessa mulher, né? E a maioria das vezes não apresenta risco, né? A grande maioria aí são gestações de risco habitual, né? Temos os riscos de fato, né? De algumas comorbidades, enfim, alguma coisa assim. Mas no geral são gravidez de risco habitual, né? E o que aconteceu há algum tempo atrás foi feito um estudo bem interessante
que ele retrata bem a realidade do Brasil. Ele é um... Eu só vou passar aqui que eu não vou lembrar ver os dados. É um documento chamado Nascer no Brasil, né? E o que aconteceu? Eles começaram a perceber uma grande taxa de aumento de cesárea e também a questão do próprio prematuridade, né? Os bebês nascendo, indo para UTI, né? E foram entender o porquê disso tudo, né? Então, Nascer no Brasil, Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento. Ele foi coordenado pela doutora Maria do Carmo Leal. Ela é uma pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. E teve participação de vários pesquisadores, né, em várias instituições científicas do país, né. O principal intuito dessa pesquisa foi conhecer, então, esse pré-natal, entender quando que as mulheres iniciavam pré-natal, quando que ela chegava, então, para pré-natal e como se terminava isso, né. Então, pré-natal, parto, pós-parto, puerpério, né. E o que eles perceberam é realmente, de fato, essa prevalência de prematuridade, principalmente por cesáreas mal indicadas, né, ou desnecessárias, né. E também eles colocam muito dessa questão da própria near-miss materno, né, quando são experiências de quase morte da mãe, né, e também do bebê. Porque uma cesárea desnecessária e sem trabalho de parto, né, em relação até à idade gestacional, põe em risco a mãe e o bebê. Então, eles levantaram todos esses dados, que foi bem interessante, né? Essa pesquisa, ela teve mais de 23 mil mulheres, 266 hospitais, só que ele foi em 2012, então ele tá bem... Eu sei que acho que eles vão até fazer um novo, se eu não me engano, quando eu fui estudar um pouco sobre ele, né? Então, há 10 anos atrás já tínhamos esse cenário, né? E qual que foram os principais pontos da pesquisa, né? De forma bem sucinta, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando, né? Porque, meu Deus, tem muita coisa para falar. 88% dos nascimentos no setor privado foi de cesarianas. No SUS, isso em 2012, né? No SUS chegou a 46%, mas o principal o quê? O uso excessivo de intervenções obstétricas e o baixo uso das boas práticas de atenção ao parto. Então, assim, tanto quando a gente fala em cesáreas, né? E também no próprio parto natural, que daí a gente vê um monte de intervenção, episiotomia, cristeler, né? Aquele pacote completo, combo, né? Que a gente conhece bem. Isso, exatamente. Eu acho que o pacote completo só não acontece quando a mulher já chega ganhando o bebê, né? Fora isso, é padrão do parto normal. Não tem, e, né? Assim, se a gente trouxer esse dado que a Palmeira acabou de comentar, da diferença gritante que tem em relação às cesarianas que são realizadas na rede privada e no SUS, a gente já percebe que tem uma diferença muito grande aí desse percentual. E isso já indica para a gente qual é a real motivação, né, de acontecerem essas cesáreas, que é a questão econômica, que mais tarde a gente vai trazer. Mas isso é um dado importantíssimo para a gente guardar, né, para a gente começar a entender esse cenário. Começar a entender que, infelizmente, hoje no nascimento, a gente não está olhando para a gestante e para o nascituro de uma forma humana. A gente está capitalizando isso, a gente está mercantilizando essa saúde, né? E tornando um processo fisiológico um processo cirúrgico sem entender o porquê. Igual aquela história que fala da fruta, né? Não adianta você pegar uma fruta no pé antes de estar madura. Ela vai estar ruim, não vai estar boa, né? Então, assim, por que tirar um bebê antes do tempo só porque eu quero, sei lá, fazer a numerologia do nascimento, quero agenda médica, enfim. Quero ir maquiada, com a unha feita pro parto, eu não quero, né? Enfim, se inverte muito, né, os valores, eu não sei, pra mim é algo assim, bem complicado de digerir, assim, porque é um bebê, gente, né, tipo, mas enfim, né. E olha que desse estudo, a maioria das crianças que vão para UTI, deixa eu pegar aqui a taxa, ó. No país, naquela época,
é 11%, né, quase 2 vezes superior à taxa de países europeus em relação à prematuridade, principalmente por cesáreas necessárias, as agendadas, né, e também por avaliação incorreta da idade gestacional. Ou seja, você já está de 38, 39, vamos fazer a cesárea. Não, mas às vezes está com menos, né? Porque eles datam errado. Aí quando o bebê nasce, aí precisa de todas as intervenções, UTI neonatal, isso quando não acontece uma fatalidade, né? Olha, a gente tem um estudo posterior a esse, que foi feito por volta de 2016. Começou em 2015 a organização da pesquisa e foi 2016 e 2017. E essa pesquisa, ela fala exatamente dessa correlação entre o aumento das cesarianas, no final do ano especificamente, e o aumento dos internamentos dos recém-nascidos na UTI. E trata também dos motivos, né, desses internamentos em UTI. E o principal a gente sabe que é insuficiência respiratória, porque aquele bebê não está pronto para nascer efetivamente. Quando a gente vê que a ANS já se posicionou sobre isso, que existe estudo de organizações como a Fiocruz, a gente não está aqui inventando dados, a gente não está aqui querendo mostrar uma realidade que não está na nossa frente. Pelo contrário, a gente está querendo trazer uma conscientização para uma coisa que está acontecendo reiteradamente há anos. Está trazendo um estudo de 2012. Depois disso, a gente já teve um retrocesso, na minha opinião, que foi a legislação que permite no SUS a cesariana mais aberta, né? Como a gente tem na rede privada. Então, a gente já teve um acréscimo no SUS por causa dessas legislações. Então, assim, a quem a gente realmente está querendo atender? Exatamente. E até é um dado bem relevante, a própria OMS fala das taxas de cesárea, né, que deveria estar de 10 a 15%, né? E hoje a gente sabe que você pega às vezes por plano de saúde, né, quando a gente faz aquela pesquisa 80, na OMS, tem plano 90, que é 100%, ou se tem 98%, tem, sei lá, algumas que chegou parindo, porque senão é realmente, de fato, uma grande taxa, né? Só que nem a gente falou no início, por que não se explica para essas mães, para as famílias, os riscos disso? Quantas coisas a gente escuta por problemas de cesárea desnecessária? Quantos bebezinhos vão para a UTI que poderiam ter nascido bem, ter ido já para o colo materno, mamado na primeira hora de vida, né? Até esse estudo fala em relação a isso, que os bebês nascidos de parto têm mais chance de serem amamentados, principalmente na primeira hora de vida, porque já nasceu, já está bem, já vem, né? Já vai ali pro peito, já fica ali com a mãe, do que um bebê que nasce e precisa fazer todos os procedimentos e pro respirar, né? Que eles falam, não, depois ele ficou num bercinho, né? Sim, ele teve uma... Na cesárea antecipada, a gente sabe que uma das consequências é justamente a dificuldade de amamentar o bebê naquela primeira hora, porque, inclusive, o corpo da gestante não está esperando por isso. Quando não solta os hormônios, né? Que são liberados durante um parto, a gente sabe que demora mais para esse leite descer. Então, uma das consequências também é essa, e precisa ser debatida, porque o que acontece? O bebê nasce, ele está com fome, aí começa justamente aquelas, não, vamos dar alguma coisa, vamos dar um sorinho, vamos dar uma fórmula, já começa a complicar. Uma glicose, né? É, bem isso. E eu sou um bebê de cesárea desnecessária, porque eu nasci no sábado de carnaval, né? Então, até a mãe conta, assim, que ela estourou a bolsa, acho que foi de madrugada, ela foi no hospital cedinho, porque eu nasci 9:02 por aí, e o médico, só fez um toque nela, se eu não me engano, e falou assim, olha, tá em sofrimento, tem que fazer cesárea. Daí, claro que vão fazer, imagina, tá em sofrimento, né? Mas, será? Às vezes eu teria ficado mais tempo, né? Isso que você fala é muito interessante. Eu falo isso nos cursos que eu já participei, né? Recentemente eu fiz um curso de doulas e eu falei que o principal é as mulheres realmente se informarem, porque uma mãe recebe essa informação aí, se ela está desinformada, ela assusta com aquilo ali, ela aceita, ela compra qualquer coisa que o médico falar, Então é muito importante ela entender esse processo fisiológico para poder evitar isso. E eu falo que é tão importante porque o nosso país, a cultura,
de cesárea é tão forte que a mulher tem o medo de ter o parto normal. Eu falo que esse era o medo que eu tinha, que eu vejo outras gestantes passar. Porque quando você falar no parto normal, tem tanta intervenção, é tão sofrido para algumas mães. É claro que tem aquelas que, né, tem a sorte grande, que pega um plantão maravilhoso, vai no SUS, tem um atendimento fantástico, mas aquelas que não têm e não sabem, né, o que elas podem fazer no parto, o que realmente é, né, qual que é a real indicação de cesariana, o que não é, que elas ficam tão amedrontadas que ela aceita, compra qualquer ideia que o médico falar. Porque se o médico falasse para mim há uns 2 anos atrás isso daí, eu falei, não, doutor, o que você quiser, eu aceito. Então, eu vejo que isso aqui que a gente está fazendo é muito importante, principalmente para informar, para poder a gestante, o acompanhante, saber argumentar essas questões com o médico e preparada, porque eu também sou bebê de cesariana, e quando eu perguntei para minha mãe o porquê, a bolsa rompeu de noite, o médico falou assim, vamos para o hospital. No dia seguinte, já fez, né, na manhã mesmo, já fez a cesariana, e minha mãe falou assim, é que não teve passagem. Eu falei assim, ai, como que não teve passagem? Como que o médico sabe? Ah, não sei, ele falou, a bolsa rompeu, não teve passagem, foi cesariana e pronto. E aí Isso, mas a mesma coisa da minha mãe, né? Porque assim, eu tava em sofrimento, mas assim, se eu começar, mãe, foi escutado o meu coração? Como é que tava meu coração? Porque o bebê conversa com nós, né? Através do coraçãozinho, dos batimentos cardíacos, né? A voz do bebê. Como é que ele entendeu que eu tava em sofrimento só pelo toque? Porque a bolsa estourou? Tipo, não tem lógica, né? Então, de fato, uma mulher informada, se fosse hoje, se acontecesse isso comigo, eu falo, não, mas então escuta o coração, vamos ver. Como é que tá na contração? Como é que tá nessa contração? Durante a contração e depois? Como é que tá? Bom, né? Uma bradicardia, né? Então, assim, as mulheres precisam se informar. Precisam, né? A informação tá aí, a gente tem... Na minha cidade, a gente tem grupos de apoio, não sei como é que estão na cidade de vocês. As gestantes precisam se informar. A informação tá tão fácil hoje, né? E para começar a quebrar esses mitos, né? Tá muito acessível. Para dizer a verdade, eu continuo dizendo aqui que o principal item do enxoval da gestante é a informação. Agora, vamos tirar um pouco esse peso só da gestante? Vamos colocar um pouco esse peso na costa do acompanhante? Porque assim, durante o parto, durante a preparação para o parto, se esse acompanhante ele não estiver junto com a gestante nas decisões, se ele não tiver informado também, na hora em que ela estiver vulnerável, que é o que a gente espera, né, durante um trabalho de parto, aquele acompanhante ele não vai saber identificar o que é que está acontecendo efetivamente e não vai saber priorizar a vontade daquela gestante, né? Vamos falar sobre isso, que a gente fala tanto da gestante, a gente pressiona tanto essa gestante quando ela está precisando de carga, né? Exato. A decisão, ela também precisa passar pelo acompanhante, entendeu? Se eu tenho um esposo, ou se eu tenho uma mãe, ou se eu tenho uma amiga, enfim, qualquer pessoa que esteja acompanhante, essa pessoa tem que saber qual é a função dela e da importância da função dela durante aquele parto. Então, quando um médico chega para uma gestante e pressiona, porque a gente sabe que é assim que funciona, induz, pressiona, fala alguma coisa sem fundamento científico nenhum, sem embasamento, enfim, aquela gestante ela também precisa ter um respaldo de uma outra pessoa, às vezes é um olhar. E Paloma, complementando a tua fala em relação ao acompanhante, o próprio inquérito lá do Nascer no Brasil, ele fala assim, ó, que tanto o Conselho, eles recomendam, né? Recomendo que tanto o Conselho Federal de Medicina e o COFEM deveriam fiscalizar e normatizar a prática no seu papel político de defesa da saúde da população, assumindo compromisso para redução das cesarianas e intervenções necessárias sobre o parto e nascimento. Ou seja, cadê o COFEM? Cadê o Conselho Federal de Medicina? Ninguém... então a própria ANS, precisa ser fiscalizado de forma mais... incisiva, né? Porque tem a regulamentação, mas não tem realmente uma aplicação da regulamentação. Fica mais pra... Eu vejo que fica muito forte para os advogados, para as doulas. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem um grupo que as doulas formaram com mães e a gente vai tendo sempre essas trocas. Isso é muito importante para ir difundindo um pouquinho.
essas questões. E é o que a gente fala. Eu não sei se a pesquisa que a Pâmela falou tinha o dado de quando chega o final de ano, o percentual que aumenta as cesáreas. Vocês têm esse dado? Para a gente ter Não, eu uma. acho que não tem. Eu não tenho aqui esse dado, se tem específico. Na pesquisa da Fiocruz tem, gente, que tem um aumento de mais de 20% nas semanas anteriores, por exemplo, nas semanas passadas, nas 2 semanas passadas, e nessas 2 semanas do Natal e do Ano Novo, decresce cerca de 30%. Ou seja, a gente não está inventando, isso acontece. E não acontece muito alto, apenas né? no final do ano, acontece durante o ano todo nos feriados. Como a Pâmela mesmo disse, eu sou de feriado, sou do carnaval, ou da Páscoa, enfim, isso tem que ser discutido, gente, porque acontece. E tem. Meu marido, ele nasceu dia 20 de dezembro também, né? Então, assim, até há muitos anos atrás, a minha sogra estava mexendo na documentação, uns papéis que tinha lá, ela achou a carteirinha de gestante dela, né? Tipo, era só um cartãozinho, assim, aí falava que a data do nascimento era 20 de dezembro. Só que eu acho que naquela época contavam 38 semanas, eu acho. Eu sei que tinha uma contagem diferente há alguns anos atrás, né? Não vou me recordar. Eu falei assim, nossa, ele nasceu exatamente no dia previsto? Ela, sim, porque chegou na data, o médico falou que ele estava pronto. E também era Natal, e, né? Então, assim, né? Ó, para a gente compreender o cenário, a ANS em 2019 soltou uma pesquisa que eles fizeram durante 2017 a 2019, e nessa pesquisa, além desse dado que eu dei para vocês, dos 20% a mais nas semanas anteriores e 30% a menos nas semanas desse período natalino, né? Eles perceberam que nas maternidades que aderiram aos programas para aumento de partos vaginais, teve uma diminuição de 18% dos internamentos de UTI neonatal. São conexões que nos mostram que efetivamente essas cesáreas elas estão sendo feitas com interrupção de gestação anterior ao período que seria considerado ao menos aceitável. Quando a gente tem um posicionamento do CFM em 2020, não sei se vocês tiveram acesso, o CFM tem uma resolução, número 2.284 de 2020. Nessa resolução, ele traz um estudo feito sobre as semanas da gestação e o impacto dessas semanas nas cesáreas eletivas, né? E é uma recomendação que traz para os médicos uma vedação de fazer a cesárea anteriormente aos 273 dias, que são as 39 semanas. Quando um conselho de medicina, que a gente sabe que a gente precisa de muito para que ele se manifeste, principalmente quando é um posicionamento que é contrário ao interesse médico, quando ele se manifesta numa resolução dessa e traz um embasamento científico importante, né, para fundamentar, que tipo de questionamento a gente pode ter? O conselho exige do profissional aqui que apenas sejam feitas cesáreas anteriormente a essa data se for uma questão de urgência ou um risco para o bebê ou para a mãe. Mas esse risco, ele não é inventado, ele precisa ser fundamentado, ele precisa estar no prontuário da gestante. Esse profissional, ele precisa se debruçar e justificar efetivamente a feitura dessa cesariana, né? Antecipada. E assim, aí o que a gente vê? A gente vê que a realidade é completamente diferente disso que o próprio conselho preconiza. Exato. Ô Paloma, entrando um pouco nessa questão que você falou, a gente, né, vê todos esses benefícios realmente do parto normal, muitas vezes eu falo aquela omissão, né, dos conselhos, porque faz a norma, mas não... Só faz, deixa ela lá, mas se ninguém questiona, ninguém fiscaliza, enfim. E aí, quando a gente vai analisar o que realmente é uma indicação de cesariana, a gente vê que são muito poucos as reais indicações, aquelas indicações absolutas, e depois vem aquelas indicações relativas que vai depender, né, da análise do caso. E aí a gente vê muitos de mitos na internet, falta de informação. Mais recente que a gente que está muito na mídia é da Cláudia Raia,
que a gravidez dela está cercada de tanta desinformação e desserviço. A última que eu tenho, né, que a gente viu, a mais recente, é que ela vai fazer uma cesariana porque ela tem uma musculatura muito forte. E aí ela não pode fazer o parto normal. Eu fico pensando, gente, será que ela realmente acredita nisso? Ela não tem consciência ou ela quer fazer a cesariana e usou isso como desculpa? Porque a gente sabe que tem aquela mulher que realmente quer. Eu acho que a gente tem que conscientizar, mas tem que acolher, né, a mulher que ela está ciente dos riscos, mas é por isso que é importante a informação. Ela tem que estar ciente dos riscos, estar muito bem informada e ainda assim optar, eu entendo que é um direito dela. Mas aí a gente vê essas reais indicações. Vou falar bem rapidinho aqui, posso falar agora, só para não ficar muito Claro, sim. Então, assim, na verdade, as reais indicações são só 6, né? Esses são os nomes técnicos, eu vou tentar aqui traduzir. É a questão do prolapso de cordão, que tem muita gente que confunde que é aquele cordão enrolado no pescoço, que tem muito isso aí indicando a cesárea, e não é o prolapso de cordão, e quando o cordão está na frente da saída do bebê, que na hora que o bebê sair, vai apertar o cordão realmente, vai impedir ali o sangue circular e a oxigenação. Isso é uma real indicação, que não é o cordão estar enrolado no pescoço. Deslocamento da placenta prematuro, que causa uma hemorragia muito grande. A questão da placenta prévia, que a placenta está na frente do colo de útero, né, da saída do bebê. É uma causa também absoluta. A posição do bebê na barriga, que é a posição córbica. O bebê está transverso, mas na hora do trabalho de parto, porque também ele pode mudar a qualquer momento. Bebê pélvico é uma indicação, assim, relativa. A minha primeira menina, por exemplo, era pélvica, mas isso há 9 anos atrás, eu não tinha informação, o médico que me acompanhava nem sabia o que era a manobra, ele não fazia parto pélvico, eu fui para uma cesariana. É uma indicação no caso relativo. Só o bebê transverso, que é o bebezinho atravessado, né? No momento do trabalho de parto, que não permite, assim, que seja o parto normal. A ruptura da vasa prévia, que é uma hemorragia no momento do trabalho de parto, envolvendo questões da membrana, do cordão umbilical. E, por fim, o herpes genital com a lesão ativa no momento do trabalho de parto. Essas são aquelas indicações absolutas. Tem algumas indicações relativas que tem uma participação especial aí, né? Tem aqui, ó. Ai, que lindo, gente. Então, essas são as indicações absolutas, que muitas vezes os médicos têm que empurrar algumas indicações aí que não são reais, né, de cesariana para as gestantes. O meu filho mais velho foi um bebê transverso, então... mas na época eu tinha pouquíssima informação, vamos combinar, meu filho está com 21, e aí já era um cenário mais precário que a gente tem hoje em dia em relação à autonomia e informação da gestante, né? Se eu sinto essa diferença da minha menina de 9 anos atrás e seu de 21, com certeza, né, era bem diferente o cenário daquela época. Exato. E o meu segundo já foi... se você já fez uma cesárea, a gente vai para cesárea de novo. E são 16 anos, então eu não tive a oportunidade de escolher. O mais novo tem 16 anos. E aí é que eu toco num ponto que a gente, às vezes, naquele momento, não tem a dimensão. Eu estou falando aqui 20 anos depois, eu estou falando aqui 16 anos depois, e é um evento que jamais vai ser esquecido na minha cabeça. Mas eu não estou com isso dizendo que eu não devo, de jeito nenhum, optar por uma cesárea. Não é isso. Não. E eu também não estou aqui dizendo que tudo é culpa do sistema. A gente precisa ponderar as coisas, a gente precisa centralizar na realidade, né? Existe participação de todo mundo, de todos os agentes ali naquela situação. Eu poderia ter optado pela cesárea, mas quando eu digo que eu não optei, é porque eu não tive condição nem informação suficiente para aquilo ser efetivamente uma opção. Então, porque era uma verdade, né? A questão da opção, que muitas vezes
a mulher não tem acesso a essa informação, né? Eu passei recentemente por um parto, eu tenho um bebezinho de 7 meses. Os primeiros médicos que eu fui foi um show de horrores. Gente, o primeiro obstetra que eu fui, ele me falou que eu estava com 8 semanas de gestação. Não, você não pode ter o parto normal de jeito nenhum, porque vai romper o útero. E aí eu estava no início da gestação, eu estava um pouco, acho que com os hormônios, assim, eu levei uns 6 meses para poder começar a pesquisar. E aí eu fui questionar isso. Eu falei, gente, que absurdo. Aí fui, né, estudar as chances de ter uma ruptura uterina, era a chance mínima. Eu tinha só uma cesárea, assim, é muito triste. Se a mulher não tem muita vontade, eu vejo, né? Eu falo, ou ela tem que ter muita vontade, ou ela tem que chegar no hospital já o bebê nascendo. Porque se não for nenhuma dessas duas situações, ela provavelmente ela vai cair no sistema da cesárea. Se ela não estudar É por isso que falam muito de se evitar a primeira cesárea, né? sim, sim. Que eu vejo assim, tipo, muitas mulheres que têm o primeiro filho de cesárea, e depois, passando o tempo, começa a se informar, não, meu Deus, mas agora eu quero um parto. Aí depende onde cai, que nem você, vai falar, não, você não pode ter, né? Então, assim, ainda mais aqui na nossa região, você ter um parto depois de uma cesárea é uma luta interessante, assim, tipo, a gestante tem que estar bem informada, com médicos específicos, pelo menos com doula ou uma enfermeira obstetra, então, assim, tem que estar um pouco mais armada do que uma mulher que vai parir pela primeira vez, né? Mas não é Sim. impossível. Já tem casos aqui em Cascavel, um tempo atrás, estava acompanhando de uma mulher que teve o parto, acho que depois de 3 ou 4 cesáreas, né? Nossa. Então, assim, é possível você ter um parto depois de uma cesárea. Não é uma indicação absoluta de que você é a primeira, a vez cesárea é sempre cesárea, né? Não é assim, né? Realmente não é, mas é remar contra a maré, realmente. E vamos falar um pouco do TSLE? O que acontece? É uma cirurgia, gente. A gente precisa de um termo, né, que nos dê respaldo para que seja feita essa cirurgia. Só que, na realidade nossa aqui paraense, vocês podem compartilhar dos estados de vocês também, é que essa gestante ela tem um termo de consentimento livre e esclarecido assinado no internamento da maternidade, né? E ali estão descritos todas as formas possíveis de atendimento né? E ela precisa assinar aquilo, senão é uma condição para ela ser internada naquela maternidade. Ou seja, que tipo de validação a gente pode ter num termo desse? Que tipo de esclarecimento foi fornecido para essa gestante em relação a uma cirurgia? É muito complicado, porque a banalização dessa cesárea traz uma percepção coletiva, a nossa sociedade ela entende como se fosse uma cirurgia de pequeno porte. E essa não é a verdade, né? A gente sabe que são várias camadas que são cortadas. A gente tem uma dificuldade maior de relacionamento com o bebê depois, até para cuidados do bebê depois do pós-parto, né? Porque você vai estar operada e vai ter toda uma condição um pouco mais limitante de conduzir toda essa percepção, né? E ó, TLC, né? Termo de consentimento livre e esclarecido. Quem que te dá esse termo? É a funcionária da condição interna. Da recepção, né? Da recepção. O médico discute contigo? Não. Então ele é esclarecido? Não. E ele é livre porque você precisa assinar. Então, de onde que está sendo um termo livre, termo de consentimento livre e esclarecido? Esse é o verdadeiro contrato de adesão, né? Lá na hora do parto. Porque, na verdade, eu falo aqui da realidade, né, do interior de Minas, não existe esse termo, é aquele termo padrão e o médico, ele só informa para a gestante como se ele não pudesse ser questionado, né? Não tem muito essa questão de consentimento livre e informado, não, infelizmente. É uma coisa, eu vejo que é tão naturalizado. Hoje está melhorando um pouco essa questão do médico, né? Esse é o senhor absoluto das decisões. Mas é uma coisa tão normalizada que nem questiona. E aí da gestante que resolve questionar, né? Ela é vista como anormal. É muito complicado. Quem é você para me questionar, né? Mas esquece o código de ética, esquece um monte de coisa, o juramento que eles fizeram, né? Exato.
Pois é, Exatamente. a autonomia é jogada simplesmente na lata do lixo. E muitas vezes essa autonomia questionada perpassa em sequer ouvir a gestante durante o trabalho de parto, né? Parece que é apenas um corpo que está ali. Você fala com o acompanhante, você fala com a enfermeira, aquela mulher está ouvindo o que está acontecendo e você simplesmente esquece de falar com a maior interessada, né? É uma conduta muito complicada dos profissionais que acontece. A gente não está falando que todos os ginecologistas e obstetras fazem dessa forma, que todas as enfermeiras obstétricas fazem dessa forma. Pelo contrário, a gente está tratando aqui que, infelizmente, os dados que chegam para a gente são de alarmantes, porque Exatamente. a gente tem um índice de violência obstétrica inaceitável, a gente tem um índice de cesarianas inaceitáveis, a gente é o segundo país no mundo com um percentual maior de cesarianas e a gente não está inventando dados, isso tudo são pesquisas, a gente precisa parar de achar que é ok as pessoas tentarem diminuir as nossas falas. A gente está aqui numa luta efetiva, a gente está aqui numa luta importante, a gente está aqui trazendo dados. A gente não está inventando. Violência obstétrica existe, sabe? É real, né? É real, é comprovado. E para nós, né, como advogadas que trabalham com violência obstétrica, chega casos para nós depois que aconteceu. Então a gente não consegue fazer, parto não tem replay, então a gente não consegue voltar ao estado anterior, né? Então, assim, eu acho que o que a gente está fazendo hoje de informar é uma forma de prevenção. Eu acho que para nós é muito melhor a gente prevenir a violência obstétrica, trabalhar nesse sentido, do que ter que atuar depois no processo, né? Porque eu prefiro atuar dessa forma, né? Informar quanto mais pessoas a gente conseguir. E assim, precisamos estar abertas a informar gestante, mas precisamos estar abertas a informar obstetras. A gente sabe que tem uma lacuna na formação médica em relação a essa humanização, a gente sabe que tem uma lacuna na formação médica em relação aos procedimentos que precisam que o médico espere muito mais do que efetivamente haja, né? E Pamela, a gente... isso. Desculpa. Não, pode falar. Essa questão que você está falando, muitas vezes a gente tem, é o que você comentou aí, a gente tem que ter cuidado ao falar, porque a gente não está demonizando os médicos, a gente sabe que o ensino é muito deficiente, é uma coisa tão assim normalizada que eles aprendem de uma forma e não sabem que não pode ser daquele jeito, que poderia ser diferente, é tão natural para ele, é importante, né, ter essa conscientização dos médicos, dos enfermeiros, técnicos que atuam diretamente com a mulher. Porque ter essa informação, saber que precisa de informar, que a informação tem que, a mulher tem que entender o porquê que está sendo feito aquele procedimento, entender a necessidade do acompanhante. Eu fico impressionada com a questão do acompanhante, o quanto que as pessoas não questionam que o acompanhante não entra no momento da cesárea, da preparação, e não sabe nem dizer o porquê que não entra. Ah, não, é porque é padrão do hospital. Então, essa informação parte também para os hospitais, para os médicos, enfermeiros saberem justamente o porquê que não, né? Porquê que existem certas normas, porquê que tem que ser cumpridas, toda essa questão é importante conscientizar, tanto as gestantes, acompanhantes, quanto o corpo clínico e médico. Nós, como advogadas, nós temos que seguir Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, enfim, nós temos códigos, né, normativas que nós precisamos seguir. Aí eu fico, isso que eu questiono, assim, se tem resoluções, se tem orientações, se tem portarias, por que não segue? Se tem lei, por que não seguem? Não consigo, né, nós como trabalhamos com direito... É estranho, né? É muito estranho. Vamos falar de quem faz esses procedimentos, as maternidades, os hospitais, enfim. Como que você faz um procedimento sem consultar a norma que rege aquele procedimento? Porque quando eu recepciono uma gestante, quando eu acolho ela dentro de uma maternidade, eu devo ter procedimentos? Claro que sim. Mas quando eu coloco que o procedimento do hospital é que não haja acompanhante, e eu tenho uma legislação federal que diz exatamente o contrário,
e que trata disso como uma consequência da vulnerabilidade daquela gestante, que é real e irrefutável. A gente está vendo vários casos aí, né, para comprovar isso. Então, eu não posso ter um padrão do hospital superando uma legislação federal, superando uma legislação estadual. Quando colocam para a gente que não existe violência obstétrica, eu pergunto logo. E aí, as legislações que a gente tem hoje no nosso país e que nomeiam os atos como violência obstétrica, elas simplesmente foram inventadas? Porque hoje nós temos legislações específicas em estados, os estados de vocês têm, a gente conversou sobre isso. O meu ainda não tem estadual, mas a gente tem uma municipal. E eles colocam, eles nomeiam as atitudes como violência obstétrica. Não é invenção. E essa questão da violência, do desrespeito, é independente se é SUS, se é particular, se é plano de saúde. Hoje eu tenho, né, noção da real dimensão e, infelizmente, mesmo a gestante que às vezes tem condição de pagar o chamado do médico, a disponibilidade do médico é muito importante. Ela está informada, ela está ciente. Né? Se não fosse assim, a gente não veria tantos casos na mídia de pessoas que têm poder aquisitivo alto e, infelizmente, sofrem isso. É justamente a questão da base, né? Da mulher realmente fazer esse pré-natal de qualidade, o acompanhante também, porque, como a gente disse antes, fica muito a cargo da mãe, a mãe fica muito sobrecarregada, né? A gestante fica sobrecarregada e no momento do parto, ela, naquele momento lá né, seja o parto natural, seja cesariana, ela não vai ter aquela clareza ali de questionar essas questões. O acompanhante tem que estar muito bem preparado para realmente acompanhar e ser a voz da gestante. Isso. Aí entra, né, conhecimento, plano de parto, enfim, né? Entramos em outro assunto já. Outro assunto, verdade. Outra live para isso. Exatamente. Tem muita coisa para falar. O tema é pequeno, mas o tema é enorme. A gente estuda reiteradamente várias condutas, várias coisas para poder recepcionar uma mulher que sofreu violência obstétrica. A gente precisa lidar com questões complicadas. Muito complexas, né? Uma gestante chegar com óbito, né, neonatal e a gente precisa estar preparada emocionalmente, a gente precisa estar preparada tecnicamente. Né? São muitas legislações que abarcam o tema. Nós estamos falando aqui de tratados internacionais, nós estamos falando aqui de legislação federal, nós estamos falando de normas de conselho médico, de normas de conselho de enfermagem, enfim, é uma vasta, né, legislação e hoje, com a ampliação, né, o trabalho online tornou abrangência nacional, cada estado, cada município tem uma legislação, né, específica. Aqui no meu município tem a legislação de doulas regulamentada, no estado, né, no caso aqui em Minas Gerais também tem, o seu Paraná, né, também tem regulamentado, no seu estado que não tem ainda, né, Paulo? Não, ainda não tem aqui. A violência. É mais uma luta para a gente conduzir. A gente tem uma legislação municipal, ou seja, a gente que atendida em Belém, eu consigo dar um respaldo diferente do que é no município vizinho, que é Ananindeua. Então, mas ainda assim, com a legislação federal e com principalmente os tratados internacionais, a gente consegue sim conduzir uma ação que acontece nos outros municípios. Com certeza. Né? A legislação existe, né? O fundamento legal existe. A gente está avançando para que cada estado realmente tenha a sua legislação, ajuda muito, mas atualmente a gente já tem todo o arcabouço, tudo que precisa para, no caso, proteger os direitos e defender essas gestantes. É isso. Gente, eu acho que a gente precisa, antes da gente seguir para o fim, falar muito sobre a questão das semanas e das idades gestacionais, porque o impacto maior que a gente tem durante os feriados e a condição dessas cesáreas eletivas, né, é justamente a interrupção da gravidez num período onde oferta maior risco para a gestante e para o bebê. Quando o CFM se manifestou, eu prestei bastante atenção no final da fundamentação. E o final da fundamentação, ele traz o questionamento
que aquela cesárea eletiva, ela tem que parar o direito da gestante exatamente aonde ele se choca com o do nascituro. Porque a gente não está aqui para falar se a gestante tem sim poder de decisão, como a gente falou, precisa estar informada para isso, né? Precisa ser conduzida da melhor forma, mas se ela opta por fazer um parto, não é parto, né? Cesariana, é uma cirurgia, ela precisa estar informada que o direito dela realmente vai coincidir ali, no máximo, vai precisar parar quando começar o do nascituro. E o Conselho considera isso nas 39 semanas, nos 273 dias. Só que a gente coloca assim, esse critério 273 dias, como a Pamela falou, é muito relativa essa medida. Não é uma medida certa. Então, pode ser que eu esteja considerando que eu já tenho 273 dias fechados, mas que houve um erro de cálculo e que eu não tive, que traga uma consequência assim para esse bebê. Então, precisa ser muito bem dimensionado e tratado, né? Tanto pelos profissionais quanto pelos hospitais. Por isso, e assim, tem que ter eu um acho assim, cuidado se quer muito optar por uma grande. cesárea... Desculpa, pode... Não, essa questão, porque a medicina não é precisa, essa questão da contagem das semanas, não tem como determinar de forma precisa, então tem que ser feito a análise de forma muito cuidadosa, né? Então, até eu falo assim, não se quer fazer a cesárea, né, optar pela cesariana, tudo bem, mas entra em trabalho de parto, né? Mas não é só perder Exatamente. o tampão, né? É Entra em trabalho de parto ali, de fato, então, e faça, né? Porque pelo menos a gente sabe assim, que o bebê sinalizou que tá tudo ok. Beleza, posso nascer, né? Independente da via de nascimento, né? Então, até um tempo atrás, eu acho que foi a Unicef que fez um trabalho bem interessante que falava quem espera, espera, né? Sobre esperar entrar em trabalho de parto. Tipo, quer optar pela... Beleza, mas vamos esperar, né? Tipo, o bebezinho dá o ok. Dá, né, o sinal que já está pronto para nascer. A diferença de semanas para a gente parece muito pequena, mas se você considerar o período completo de gestação, é muito importante. Nesse estudo da Unicef, eles tratam justamente sobre os bebês nascidos entre 37 e 39 e os nascidos de 39 para frente. E aí é que eles fizeram essa contagem que eu comentei com vocês sobre o internamento de 18% a mais nas UTIs neonatais. Ou seja, inegável que tem uma diferença muito grande de maturidade fetal entre 37 e 39 e 39 em diante, né? Eu não estou falando aqui porque cada gestação é uma gestação, às vezes esse bebê está pronto antes e ele sinaliza que ele está pronto antes, né? Inicia um trabalho de parto considerado prematuro, mas aquela criança nasce com um apgarão, enfim, com condições, né? E a gente tem aquelas gestações que o bebê surpreende também. Que ele nasce com 39, mas efetivamente tem complicações por causa desse nascimento. Ou seja, pode ser que a contagem estivesse com problemas também. Exatamente. É porque a questão, muitas vezes, não existe garantia, né? É a vida acontecendo e por mais que tenha a ciência, os estudos, não tem como garantir. Então, tudo isso tem que ser ponderado, né? No momento dessas decisões, do parto, dessas cirurgias. A Brenda, ela está com um questionamento. Eu fiquei um pouquinho na dúvida, talvez vocês entenderam aqui a pergunta dela. Sim, a Brenda ela coloca assim, sempre bom lembrar que no final do ano tem festas e recuperação. Diante do cardápio e da própria movimentação diferente dessa época, ninguém marca cirurgia eletiva. Por exemplo, vou fazer, enfim, cirurgia plástica. Ou cirurgia plástica, vou fazer, sei lá, operar a hérnia de disco, vou operar outras, né? Outras cirurgias normais, né? Porque esse que é bem isso mesmo, ó. Ninguém pensa na cesárea como uma cirurgia, porque é parto. Exatamente. Não é uma cirurgia, né? Então, assim, por exemplo, ninguém faz avaliação anestésica, ninguém se prepara para uma cirurgia. Há um tempo atrás a gente fez cirurgia do Heitor, ele tirou adenoide, foi todo um protocolo, cirurgia... anestesista, exame,
Meu marido também fez cirurgia. Meu, tem uns protocolos, mas para cesárea não tem. Cardiologista, tem tudo isso, né? Tem todo esse preparo. E para cesárea ninguém porque... considera essas questões. Mas é porque vem com essa roupagem de urgência sempre, gente. Se a gente parar para pensar nas fundamentações médicas que são usadas para levar essa gestante para a cirurgia, geralmente vem dessa roupagem da urgência, da emergência. Só que aí eu tenho uma pergunta um pouco capciosa. Que critério de urgência permite agendamento? Vocês conhecem alguém que tem essa resposta? Porque, assim, para mim, critério de urgência é você está com problema agora, ele é urgente, vamos internar e fazer. Se eu digo para você que é um critério de urgência, que você precisa efetivamente ir para uma cirurgia e te digo que daqui a 5 dias eu te encontro na maternidade, para mim é urgência, né? Exatamente. Mas a repensar aqui se efetivamente existe ou não uma urgência. Pode até ser, tá? Eu estou questionando aqui um critério médico e, na verdade, eu sou advogada. Mas como a gente estuda bastante sobre isso para poder ser especialista em violência obstétrica, eu hoje me considero capaz de fazer um questionamento desse. Entendeu? Será que a gente está diante de uma urgência mesmo? A Gislaine colocou do Dolando Direito, tem os casos que precisa ir para cesárea eletiva, que são as indicações absolutas, né? São exceções mesmo, são casos raros que antes a gente trouxe essas informações, né? Das quais seriam as indicações absolutas que realmente precisa. Até, por exemplo, a própria, que a gente falou da placenta prévia, né? Não dava nem para esperar entrar em trabalho de parto, tem que marcar cesárea. Então, assim, por isso que eu falo, que bom que existe a cesárea, porque se fosse antigamente essa mulher ia bem provável que o bebê ia morrer ou ela ia morrer, né? Então, assim, que bom que existe, nem pode, né? Entrar em trabalho de parto, não. porque se entrar, a mulher pode ter hemorragia e virar óbito, ela e o bebê, então é muito arriscado. Eu sou um bebê de cesárea de placenta prévia. A mamãe teve placenta prévia, então ela não pôde nem esperar, né? O bebê fica maduro, né? Eles devem acompanhar mais de perto, assim que o bebê atinge uma certa idade, já deve fazer a cesariana, né? Imagina. Salvo engano, com 37 semanas. É bem a termo o bebê mesmo. Bem a termo. Importante a gente dizer aqui que ninguém aqui é contra a cesariana, até porque não tem o que ser contra uma cirurgia que... A gente está questionando aqui os critérios que são utilizados para fazer a escolha dessa cesariana, do momento dessa cesariana, são questões relativas realmente ao mau uso, vamos colocar assim, de um critério médico mais efetivo e assim, da própria gestante. A gente comentou antes sobre falar da pressão familiar. Isso também impacta no cenário que a gente está falando, né? A família quer se programar, é muito difícil ter uma grávida que a qualquer momento pode parir durante ali a festa de Natal familiar e bagunçar tudo, mas enfim, a gente está falando de gravidez, a gente está falando de parto, a gente está falando de evento natural e isso pode acontecer efetivamente. Isso. E a gestante mais alguma coisa? Né? Exato. Mais alguma coisa que vocês têm aí para a gente pontuar? Senão a gente vai para os... Eu acho que a gente pode ir para o encerramento. Sim. Então, vou começar então. Gostaria de agradecer muito a vocês que participaram, quem vai assistir depois, e principalmente Dani e Paloma, pela honra de estar aqui com vocês, cada um num canto do Brasil, né? Para falar de um tema tão importante e necessário, né? Eu acho que a gente está fazendo um trabalho tão bonito por outras mulheres, por outras... Enfim, eu acho que é uma missão de vida, assim, né? Então, obrigada. Verdade. Eu que agradeço, Pâmela, Paloma, obrigada, né? Estamos juntos aqui nessa missão de informar mais mulheres, porque eu vejo o que a Pâmela falou antes. A gente fica muito triste, né, quando pega uma situação de violência que aconteceu e que poderia ser evitada. E eu vejo que o caminho realmente de evitar é esse, a gente disseminar ao máximo essa informação para outras gestantes. Se a gente não conseguir evitar de todo, pelo menos minimizar. E trazer realmente essas informações para as mulheres, para os acompanhantes, para os médicos, que é muito importante compartilhar ao máximo essas informações.
Isso mesmo. Também quero agradecer muito ao espaço que vocês estão criando, tanto para a gente debater internamente no nosso grupo, quanto para a gente estar debatendo hoje aqui nessa live também. Acho que é uma missão importantíssima essa que a gente abraçou, né, junto com as nossas outras amigas que também estão fazendo live essa semana. Acho que a gente deu um pontapé muito importante aí nessa questão da informação. Vamos continuar, né? A gente não pode parar essa movimentação, porque é isso, a gente está cansando já de receber aqui no escritório gestante e que, na verdade, a gente recebe mais as que estão no perpério, né? Que já aconteceu o evento negativo e a única coisa que a gente pode fazer é tentar uma compensação econômica que a gente sabe que não tira o trauma, que não tira a dor daquela gestante, mas ao menos tenta amenizar de alguma forma. Mas a nossa intenção sempre vai ser de mudar, né, esse cenário, de lutar. Efetivamente, a gente precisa entender que a gente está lutando contra um sistema que, para certas pessoas, está dando certo. Mas eu acredito que para as gestantes e para os nascidos não está. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha. Vamos lá. Vamos Muito lá, obrigada, com certeza. gente. Obrigada a vocês. Estamos Obrigada, juntas. Beijo, Estamos meninas. juntas, né? Beijo, Tchau. gente. Tchau.